Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje teremos mais um vídeo daquela série que aparece aqui esporadicamente, fazendo um diagnóstico, um raio-x dos músculos. Aí vamos falar sobre o tríceps, tudo que a gente precisa saber, ou pelo menos uma parte considerável do que a gente precisa saber, logo após a nossa vinheta. Tríceps braquial é um músculo extremamente estético, extremamente interessante para nós que treinamos, porque desenvolvê-lo faz com que nós tenhamos um volume muito grande no braço. A maior parte do seu braço é composta pelo seu tríceps braquial, em termos de volume muscular. Para treinar um músculo, nós precisamos saber a ação motora pela qual esse músculo é responsável. No caso do tríceps, ou tricipete em português de Portugal, que é um nome horrível, diga-se de passagem, como o nome já sugere, ele tem 3 cabeças, e todas elas são responsáveis pela extensão do cotovelo. Tem a cabeça longa, a cabeça média e a cabeça lateral, que nós vamos especificar mais à frente. Entretanto, uma dessas cabeças, que é a cabeça longa, ela cruza não só a articulação aqui do nosso cotovelo, como ela também cruza a articulação do nosso ombro, pois esse é um músculo que, em vez de ter a origem aqui no nosso próprio osso do braço, que é o húmero, como as outras duas, ela tem origem lá na escápula. Então ela acaba tendo uma ação motora a mais do que as outras duas. E essa ação motora que essa cabeça exerce sobre o ombro é de extensão do ombro. Bom, as 3 cabeças, eu vou tentar colocar uma imagem aqui na tela para mostrar para vocês exatamente o que é cada uma. Está passando uma motocicleta aqui, fazendo um barulho desgraçado, espero que não saia na gravação. Bom, a cabeça lateral, como vocês podem ver, é aquela que basicamente dá a forma do nosso tríceps, a forma mais visual, né, do nosso tríceps. A cabeça medial é uma cabeça mais próxima da articulação do cotovelo em si, e ela é uma cabeça um pouco mais profunda que as outras duas, ela não é tão visível, porém ela contribui, lógico, para fazer o volume aí do seu braço. E a cabeça longa é a cabeça que a gente vê quando a gente está vendo a parte interna do nosso tríceps, geralmente, né? Quando a gente vai fazer uma pose de braços, por exemplo, a cabeça que fica mais em evidência é essa cabeça longa aí também. O nome já diz, a cabeça longa é a maior, a mais longa das cabeças, também constitui um volume aí, boa parte do volume do nosso braço. Então ter o desenvolvimento de tudo isso, claro que é muito importante. O tríceps tem outra característica, assim como eu falei no outro vídeo aí sobre o bíceps, que ele é um músculo pequeno. Sendo um músculo considerado pequeno, a gente não precisa de uma carga exorbitante de exercícios e de estímulos para esse músculo para que nós consigamos algum desenvolvimento nele, né? Então quando você treina o seu tríceps, por exemplo, um dia isolado, para braço só, por exemplo, né? Quando você faz um treino especializado nesse dia, você pode fazer um volume um pouco maior. De repente, aí, 4 exercícios de 4 séries é uma coisa, um volume muito comum das pessoas fazerem. Costuma dar certo, claro que isso tem uma particularidade de cada caso. Entretanto, quando você vai treinar o seu tríceps no mesmo dia que você treina, por exemplo, o seu peito, que tem diversos exercícios, como flexões ou supinos, ou quando você faz a paralela inclinada, né? Com o tronco inclinado à frente, esses exercícios todos requisitam muito do seu tríceps. Logo, se você for treinar o seu tríceps em sequência do seu treino de peito, você pode fazer um treino menor, de repente só 3 exercícios, 3 séries de cada um, somado ao estímulo anterior que você deu, já vai pegar ele fadigado, já é o suficiente para você ter um bom estímulo aí no seu treinamento de tríceps, certo? E claro, sempre se preocupe em montar uma periodização de treino que respeite aí um tempo de descanso adequado para esse agrupamento muscular também. Bom, em termos de variação de exercícios, tríceps é uma coisa que nunca vai faltar um exercício de tríceps para você fazer. Eu não consigo imaginar outro agrupamento muscular que tenha tantas variações possíveis de exercício. Tríceps você treina de pé, treina sentado, treina inclinado, treina deitado, treina na cadeira, treina na polia, treina com barra, treina com corda, treina com puxador, treina por trás da cabeça, treina dando cambalhota. Enfim, tríceps tem uma variedade de exercícios que podem ser feitos realmente cabulosa, fantástica. E aí tem uma coisa, aquela velha discussão, né? Será que a gente consegue enfatizar o treino de uma dessas cabeças especificamente? Apesar de haver aí uma certa polêmica em relação a isso, vamos dizer que sim, vamos separar cabeça por cabeça aqui alguns exercícios de exemplo. É claro que eu não vou citar todos aqui, porque é realmente uma infinidade de exercícios. Agora, uma coisa que a gente pode considerar, que é ponto básico, é que independente de você querer ou não focar uma das cabeças do seu tríceps, saiba que todos os exercícios de tríceps vão recrutar as 3 cabeças, certo? Você vai dar uma porrada no seu tríceps inteiro. Bom, considerando aí primeiramente a cabeça lateral do nosso tríceps, que é a que dá esse formato aí do nosso braço. Nós consideramos que os exercícios que mais recrutam a cabeça lateral são os exercícios geralmente onde os nossos braços estão ao lado do nosso tronco, exatamente na posição que eu estou aqui agora, nesse momento,
falando com vocês. Ou seja, meu braço não está nem estendido para cá, nem para cá, nem para lá, enfim, está aqui paradinho do lado. E ao mesmo tempo em que os nossos braços estão ao lado do nosso tronco, o exercício em que a posição das nossas mãos, a nossa pegada esteja pronada, ou seja, as palmas das mãos aí corriqueiramente voltadas para baixo. Considerando que você está numa posição aí vertical de pé, né? E tal. Ou seja, é muito fácil treinar a cabeça lateral do tríceps. Por quê? Se você parar para pensar, é a posição que nós fazemos, por exemplo, lá no pulley. Na polia alta, quando nós colocamos ali um puxador, seja uma barra convencional, uma barra em V ou W, sei lá como é que vocês chamam isso, seja um puxador que você pode fazer unilateralmente esse exercício, seja com corda também é possível. Enfim, esses são exercícios em que a gente considera uma ênfase maior na cabeça lateral. Para fazer uma ênfase maior na cabeça medial, que é essa cabeça aqui mais de baixo, menos superficial, nós consideramos a mesma posição, braços ao lado do tronco, porém com a pegada invertida. Em vez de ela estar pronada, com a face da mão voltada para baixo, quando ela está com a mão supinada. Ou seja, aquela mesma posição das mãos e quando você segura uma barra para fazer uma rosca direta para o bíceps, por exemplo. Né? Embora nesse caso o seu esforço seja para fazer a extensão e não a flexão do cotovelo. Mas enfim, vocês entenderam. Então, um exemplo de exercícios, por exemplo, nessa mesma polia, quando você pega a barra, basta você inverter a pegada, nós consideramos que estamos pegando a cabeça medial. Quando nós vamos falar da cabeça longa, são exatamente os exercícios que articulam tanto o seu tríceps como também, de alguma forma, o seu ombro. Por exemplo, quando nós estamos falando do exercício do coice. Vocês percebem que no exercício do coice existe uma projeção do ombro em termos de extensão, ao mesmo tempo que nós fazemos essa extensão do cotovelo. Ou, por exemplo, quando nós trazemos o braço até aqui atrás da cabeça e vamos fazer, por exemplo, uma rosca francesa. A mesma coisa, nós consideramos que estamos dando uma ênfase maior na cabeça, na porção longa do nosso tríceps. Certo? Então, assim, como vocês percebem, é com puxador, é com banco, quando você faz o tríceps banco, é nas paralelas, é deitado, é na cadeira, é de pé, tem diversas variações de exercícios para tríceps aí, que você pode utilizar no seu treino. E no meio dessa bagunça toda de exercícios aí, existem dois que eu particularmente acho excelentes, que eu gosto muito e que talvez vocês possam gostar também, que são considerados exercícios até que não tem especificamente uma ênfase em uma cabeça ou outra. E esses exercícios são as paralelas, que é um pouco mais difícil de fazer porque você tem que lidar com peso corporal. Às vezes você não está adaptado a isso ainda. É um exercício que, assim como a barra fixa, por exemplo, você precisa de um certo preparo para conseguir fazer. Mas em todo caso, se você não consegue fazer a paralela, tem outro exercício que é o de rosca-testa, que é um exercício excelente. Eu considero o carro-chefe do treino de tríceps, que você pode controlar o peso para fazer com bem menos ou com bem mais, aí não importa a sua capacidade, você sempre vai conseguir fazer. Tem uma ilustração aí da tela de como você pode fazer o rosca-testa. É claro que eu, infelizmente, não tenho como mostrar aqui, né, demonstrar esses exercícios todos, só posso conversar com vocês, mas enfim, imagino que com as ilustrações e com a experiência que vocês têm mesmo aí da academia, vocês consigam mais ou menos identificar o que é cada coisa. E agora que nós passamos pela variedade de exercícios, vamos fazer uma consideração aqui, uma dica que você pode utilizar no seu treino. Ao invés de você fazer todo o seu treino, que é uma coisa que eu vejo acontecendo muito na academia, ao invés de você fazer todo o seu treino na polia alta, simplesmente trocando lá os pegadores que você está usando, uma hora é corda, outra hora é um pegador em V, outra hora é uma barra, não sei o quê, tente mudar os ângulos que você treina o seu tríceps. Então dê uma variedade maior de ângulos. Então faça um exercício, por exemplo, você faz uma rosca-testa, você está fazendo um exercício deitado com uma posição do braço diferente da que você está fazendo na polia alta. Quando você faz um francês, a mesma coisa. Quando você faz um coice, a mesma coisa. Quando você faz a paralela, a mesma coisa. Porque isso certamente vai te ajudar, vai garantir que você esteja dando estímulos para o seu tríceps da forma mais completa e variada possível, certo? Isso é uma coisa que vocês já devem ter visto acontecer aí. O sujeito fica plantado lá em frente da polia, fazendo todos os exercícios absolutamente iguais. E não só isso, ele não só faz todos os exercícios lá na polia alta, como ele ainda faz com uma postura inadequada. Ao invés dele focar o movimento completamente aqui, simplesmente na articulação do cotovelo, mantendo o corpo parado, é muito comum que as pessoas, quando estão fazendo aí os exercícios na polia alta, elas projetem o peso do corpo em cima do pegador que elas estão usando para fazer o exercício. Então, junto com aquela inclinação natural, que geralmente a gente até faz mesmo para fazer o exercício, a pessoa acaba flexionando o ombro à frente e despejando o próprio peso em cima ali do pegador. É claro que isso está falsificando o seu resultado do treino de tríceps, porque aquele peso que você está pegando, em parte, ele está sendo compensado com aquele seu próprio peso que você está jogando lá em cima, né? Então, não há necessidade de você fazer isso. Para manter a postura correta, manter o seu ombro aqui alinhado com o seu tronco, em vez de estar projetado à frente, e tenta manter o exercício só ali na articulação do cotovelo de fato, certo? Estendendo. E por enquanto é isso, aquela coisa de sempre, você se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos, tem a minha página no Facebook, cujo link está aqui na descrição,
Você avalia aí se gostou ou não gostou, aquela coisa toda. Beijo na alma de todos vocês e até a próxima.